Vamos lá, pessoal, vamos ver um exercício de física dinâmica. No caso aqui é energia. Então, nós temos que a energia mecânica, ela pode trocar por energia potencial gravitacional e ela troca por energia cinética. Ou a elástica troca pela cinética, ou a elástica troca pela potencial. Então, existem trocas de energia. Claro que no sistema ideal, às vezes você pode dizer que a energia se conserva e a energia que tinha antes do fenômeno acontecer vai ser a mesma que a energia mecânica no final. E aí não vai haver perda de energia. Beleza, mas acontece que às vezes, durante a transformação de uma energia na outra, por exemplo, como o caso aqui que a gente vai ver, da energia elástica, que é esse corpo preso numa mola, apertado numa mola. Quando ele for solto, ele vai, com a energia elástica, ele vai subir a rampa. Mesmo que a rampa não tenha atritos, a gente pode dizer que, se ela não tem atrito, não haverá forças dissipativas, mas pode haver. Se houver atrito, vai haver perda de energia. Neste caso aqui, nessa questão 12, a questão diz: um bloco de 1 kg é lançado por uma mola a partir do repouso. Então, é importante essa informação. A partir do repouso significa que a velocidade inicial é 0. Se a velocidade inicial é 0, então, olha só, existem várias energias que a gente pode falar de energia mecânica, né? A energia cinética ligada a movimento, por isso ela é definida por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, quando a gente tem um objeto em movimento, ela vai ter energia cinética. Ela pode ser energia potencial, de 2 tipos. Ou a potencial gravitacional, que tem a ver com a ação da gravidade, da força gravitacional. Ela é definida como a força da gravidade, que é a peso, massa vezes gravidade, e a altura. Por quê? Porque quanto maior a altura, mais ele vai ser acelerado pela aceleração da gravidade. Então, ele tem uma energia potencial, ou seja, ela é uma energia devida à altura. Quanto maior a altura, maior a energia, por causa da capacidade da Terra de acelerar pela aceleração da gravidade. Então, ela é uma energia diretamente proporcional à altura, assim como a energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Mas também tem uma outra energia potencial, que é a energia potencial elástica. Por quê? Porque tem a ver com quanto mais você deforma uma mola, mais força ela vai ter, ou quanto mais você comprime uma mola. Então, existe uma energia armazenada, por isso que a gente fala de potencial. Armazenada como? Na deformação da mola. Por isso ela é definida por força elástica, que é K vezes X, mas como é energia, você tem que ter o deslocamento. O deslocamento é X, aí fica X vezes X, ou seja, X ao quadrado. Só que no caso vai ser dividido por 2, porque o gráfico mostra que a força elástica não é uma força constante, é uma força que ela aumenta conforme você deforma a mola. Por isso ela não é uniforme a força. A força é uma força crescente, conforme a deformação. Então a gente vai dividir por 2 por causa que o gráfico fica um gráfico crescente. Bom, ou decrescente, né? Se ela estiver retornando ao estágio natural dela. Bom, a gente tem essas 3 energias. A energia mecânica, se ela for conservada, porque no caso aqui não há
forças dissipativas, quer dizer, não tem atrito, não tem o vento, não vamos considerar forças dissipativas. Então a gente pode dizer que a energia mecânica depois ela vai ser igual à energia mecânica antes. E aí a gente vai ver o que tinha antes e o que tem depois. O que está acontecendo aqui? Então, bloco de massa, 1 quilo. Então, leia com atenção o texto e retire as informações do texto. Com velocidade inicial 0, atinge uma altura, h, de 50 centímetros. Passando isso para metro, para o sistema internacional, é a mesma coisa que 0,5 metros. Em relação ao Sol. Então, olha o que acontece com o objeto. O objeto está aqui, essa caixinha, ela está comprimindo uma mola e ela parte desse momento e ela vai fazer o quê? Ela vai realizar um deslocamento e chegar à altura da rampa, o bloco, e ele vai estar a uma altura de meio metro. É isso que acontece com o objeto. A pergunta é: qual deve ser a deformação x da mola, cuja constante elástica é 5 Newton por centímetro? Então vamos escrever. O K da mola é 5 newtons a cada centímetro. Ora, como o centímetro é 0,01 metro, então, se a gente for passar para metro, a gente tem que aumentar isso aqui 100 vezes, né? Porque o centímetro é 100 vezes menor. Então, para a gente, se 5 newtons é para cada centímetro, se a gente for passar para metro, fica 500 newtons por metro. Esse é o K da mola. Bom, agora que a gente já sabe as informações, já passou tudo para o sistema internacional, a gente pode ver o que aconteceu. Na situação antes, que é aqui, eu tinha o quê? Energia potencial elástica. Por quê? Porque tem a mola. Quando ele termina, ele para também, embora ele viaje durante, né? Ele vai ter energia cinética durante o movimento, mas nessa situação aqui, ele tem altura e está parado, então ele não vai ter mais energia cinética. Nesse ponto aqui, ele tem energia potencial gravitacional. Então, o depois é energia potencial gravitacional e o antes, energia potencial elástica. Então, vamos inverter aqui para ficar mais fácil. Só porque ele quer o x, né? Então, vamos colocar aqui o antes e o depois. A gente pode dizer que é igual, porque não tem forças dissipativas. Então, antes é energia potencial. Energia potencial é esta aqui. Então, escrevendo energia potencial é kx ao quadrado dividido por 2. A energia no final é a potencial gravitacional, que é essa daqui. Energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Então escreve massa vezes gravidade vezes altura. O que ele quer saber é o x, né? É a deformação. Então eu vou deixar o x sozinho, tá? Ó, x ao quadrado é igual. O 2 está dividindo, vai multiplicando. 2mgh. O K está multiplicando, vai dividindo. E já que é raiz, ou quadrado, né? A gente tira o quadrado e põe a raiz. Só isso. Então agora a gente vai colocar essas informações e achar a deformação. Então o x é a raiz, né? Quadrada de 2 vezes a massa, cadê? 1 kg.
1 vezes gravidade, ele falou, 10. Vezes altura, meio. Dividido pelo K, 500. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. X vai ser raiz 2 vezes 1, 2. Vezes 10, 20. 20 dividido por 2, né? Porque vezes meia dividido por 2 é 10. Então, isso vai dar 10 dividido por 500. Raiz. Ora, tem um zero em cima, um zero embaixo. A gente pode escrever que é raiz de 1 dividido por 50. Bom, isso aqui não dá para tirar da raiz, porque 50 não tem raiz inteira. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa aproximada. Bom, radiciação, a gente tem algumas propriedades que dizem o seguinte. Eu posso separar, né? Raiz de 1 em cima e raiz de 50 embaixo. Ora, raiz de 1 a gente sabe que é 1. E o raiz de 50 a gente pode escrever como 2 vezes 25. O 25 eu consigo tirar. Vai dar 1 aqui em cima, né? O 25 sai, fica 5. E fica o raiz de 2 preso aqui. Ora, a gente sabe que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, se a gente multiplicar 1,4, que é o que deu o valor de raiz de 2, vezes o 5, a gente vai ter 20, vai 2,7, né? Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre 7, o quê? Metros. Por quê? Porque a gente colocou no Sistema Internacional. Tudo bem? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.